Paz do Senhor, meus irmãos, vamos meditar um pouco no livro de Salmos 23, versículo 6. A bondade e a misericórdia, a vida e a felicidade diante do Senhor. O Salmo 23 fala no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra maravilhosa! O Salmo 23 mostra para nós uma experiência que o salmista retrata nos versículos que vai se seguindo. Ele fala da experiência de honra, uma experiência de honra. No versículo 1 ele fala que o Senhor é o pastor. E quando se fala que o Senhor é o pastor, está falando de sustentabilidade. Quer dizer, sustentado, protegido, amparado em todas as áreas. No versículo 2, ele vai retratar não só da sua sustentabilidade, mas ele vai falar também que esse pastor, que aqui está na qualidade de Deus, está na qualidade de Deus soberano, Deus poderoso, ele protege, ele livra, ele guia, ele dá água, ele dá vida, ele dá alimento, ele está do lado dessa pessoa. E aqui ele traz um retrato de uma ovelha. Não está falando de um animal, está falando que Deus está acima de tudo e nós temos as qualidades desse animal que foi falado, que é a ovelha. Você for procurar e estudar a história de pastores que tomam conta de rebanho de ovelhas, existe muitos mistérios, existe muito cuidado, existe muita dedicação para que essa ovelha venha se manter protegida, abastada, alimentada e estar ali amparada. Nós vamos encontrar no decorrer dos versículos que ele fala sobre o óleo. Óleo esse que era usado nos animais. Fazia-se os curativos, fazia-se a limpeza e unguentava eles com óleo. Ali evitava todo bactérias, tudo que pudesse causar naquele animal. Moscas, mosquitos e qualquer coisa que viesse a chegar naquele animal, como estava cheio do óleo, ali não parava, ali deslizava. E na parte espiritual, nós vamos encontrar uma grande lição, falando do óleo, a unção de Deus. Entendeu? Esse óleo tem o significado dentro do Salmo como a presença de Deus, 24 horas. Porque até então essa ovelha, ela era ungida, quer dizer, ela era derramado nela o óleo e nada poderia o atacar. E hoje, se você e eu não tivermos a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida, seremos atacados. Pelo ouvir, seremos atacados, porque ouviremos ouviremos e não conseguiremos interpretar. Nós, com a unção de Deus, enxergaremos coisas, entendeu? E com a unção de Deus, falaremos coisas, mas sem ela nós poderemos correr sérios riscos, entendeu? Você tem um exemplo disso lá no Jardim do Éden. Começou
perdeu a unção. E como perde a unção? Há um pilar das percas da unção. Tem vários pilares que destrói a unção. E o primeiro pilar que destrói a unção, eu vou tratar sobre isso em próximos vídeos, mas aqui estou dando só uma ênfase. Aqui, o primeiro pilar é o pilar da desobediência. Quando somos desobedientes, temos um pilar, porque é uma estrutura. A unção é uma estrutura. Ela que te mantém de pé, é uma estrutura. Mas quando você desobedece a Deus, a unção vai embora. E tem vários textos que falam disso. E Adão e Eva desobedeceram a Deus. Perderam a chance de ouvir Deus. Perderam a chance de ver Deus. Perderam a chance de comunicar com Deus. E você vai ver no decorrer que eles procuraram meios para comunicar com Deus. E esses meios não deram certo. Houve muitas coisas através disso. Mas não é o foco da nossa mensagem. A nossa mensagem aqui é dizer que a unção de Deus, ela nos protege, nos dá guarida ao reino de Deus. Já no versículo, estamos dando um resumo rápido porque estamos encerrando este salmo. Vamos começar em outro salmo ou em outro livro da Bíblia. Estamos aqui olhando nesse versículo, por os versículos que se seguem vai falar sobre a comunhão. Mesa, lembra que eu falei sobre mesa? Mesa significa autoridade. Pense bem, se você trata os seus inimigos como se fossem os teus inimigos, você não terá um resultado de honra. Você não terá um resultado de bênção. Eles são seus inimigos, eles se declaram seus inimigos, eles se declaram que não gostam de você, que detestam você. Mas você, na qualidade de cristão, você não leva isso no coração, entendeu? Porque se o dia que Deus te der a oportunidade e a autoridade de você se assentar numa mesa, ter a autoridade de se assentar numa mesa, a autoridade de ser honrado, tanto na terra como no céu, será uma vergonha para você. Então, o próprio Jesus nos ensina a irmos na contramão. Ele nos ensina a orar por aqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que nos perseguem, a orar por aqueles, interceder, suplicar a Deus. E disse a palavra, o próprio Jesus dizendo que se eu oro por alguém que me faz o bem, não há recompensa nenhuma. Se eu abençoo, pego um pedaço de pão que eu tenho em casa e dou para uma pessoa que me faz o bem, de nada tem serventia. Mas quando eu abraço, entendeu? Abraçar aqui não quer dizer que você vai viver colado com esse inimigo. Mas quando o inimigo está passando por necessidade, está passando por turbulência e você está ali pronto para abençoar, se assim esse inimigo precisar. Então aqui está falando sobre uma mesa. E o salmista fala de quem? Fala da sua própria família. Pessoas que estavam com ele, mas ele era rejeitado. Ele era desprezado. Ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam em casa. Você vai ver que Samuel chega, os irmãos estão todos em casa, almoçando, comendo do bom e comendo do melhor. Estão ali tranquilo, debaixo de um teto. Agora o salmista não. Você vai ver em todos os capítulos e versículos que ele fala, eu matei urso, eu matei leão, eu corri atrás de ladrão, eu estava no campo, eu cuidei de ovelhas, eu fui. E no próprio Salmo 23 você vê o próprio salmista dizendo que ele tinha esse cuidado. E agora no versículo que se encerra, diz, versículo 6, diz que a bondade e a misericórdia, quer dizer, Senhor, eu quero que a tua bondade, eu quero que a tua misericórdia me dê vida para permanecer na sua presença. Aqui está falando, bondade fala do reino de Deus, um reino com oportunidade. E a misericórdia fala da dor com o próximo. E que Deus possa te abençoar e que a palavra do Senhor venha estar no teu coração. Fiquem